e hoje eu vou falar sobre vocação. Vocação é um termo derivado do latim vocare, que significa chamar, é o chamado de Deus. No mês de agosto, cada domingo é dedicado a uma vocação. No primeiro domingo, as vocações sacerdotais, os padres, os nossos pastores. Sua vocação é servir a Deus e a igreja. No segundo domingo é a vocação familiar, por isso é o domingo dedicado aos pais, pai de família e onde se inicia todas as vocações. No terceiro domingo é as vocações religiosas, as consagradas e freiras. Sentem o chamado de Deus e se consagram a Ele. No quarto domingo é as vocações de leigos e leigas. Somos todos nós que dedicamos e assumimos um propósito de servir a Deus através de uma pastoral ou movimento. Muitos desses chamados é tão forte que saem em missão. Ser sacerdote é um chamado, é um dom, uma dádiva que Deus faz assim a nós. E responder a esse chamado é uma alegria imensa. É viver por amor, com amor. Vocação sacerdotal é sentir chamado por Deus com a missão de trabalhar pela igreja e cuidar do povo de Deus, né? E a exemplo de Jesus Cristo, a nossa referência como sacerdote é olhar para Cristo, aquele que deu a sua vida por amor. E assim também somos chamados no ministério sacerdotal a fazer tudo com amor e doar a nossa vida, doar o nosso tempo, toda a nossa capacidade, os nossos dons para serviço da igreja, para o bem do povo, né? Pela salvação das almas, né? E o sacerdote tem a missão de celebrar a Eucaristia, de ministrar os sacramentos que da igreja. Então, que é o padre? O padre é aquele que levar as pessoas até a Cristo. E o sacerdote tem a missão de celebrar a Eucaristia e ministrar os sacramentos. Que assim seja. Que mais jovens queiram assumir e abraçar essa vocação de entrega, de amor, de fidelidade. Deus abençoe. Faz o bem. Olá, família Azul. Nós estamos no mês vocacional. Esse mês vocacional, queremos destacar que ser família, na família de todas as vocações, que as vocações nascem e se encontram no processo social da humanidade. Passa necessariamente pela educação, que é compreendida como um bem comum em direito universal. O Papa Francisco nos coloca bem claro no Pacto Educativo Global, que demonstra zelo, preocupação com os jovens. Propõe nesse dia uma reflexão. Vamos refletir sobre o papel da família na educação e a preparação dos filhos com amor para os desafios da vida pessoal, social e profissional. E nos encoraja a educar para o compromisso comunitário em diversas esferas, no diálogo, com as diferenças, na superação da economia, no olhar para a casa comum e para todas as formas de vida, como diz a Santa Emily, aquele que mais necessita, a vida aonde está mais ameaçada, os vulneráveis, na valorização do que é simples e belo, contemplar cada momento, cada parte, cada pessoa da nossa família. Sejamos gratos pela família, porque até Jesus quis ser família. Família, projeto de Deus. Obrigada, irmãos. Bom dia, família Madre Luísa. Eu gostaria de hoje estar aqui passando para vocês um pouquinho da minha experiência como mãe
como a minha família, né, na educação dos meus filhos. Eu tenho uma família muito abençoada com a graça de Deus. Eu louvo todos os dias pela minha família, porque Jesus nos dá a família para a gente cuidar um do outro, né? E na família, dentro da família, a gente tem experiências maravilhosas, como por exemplo, promover a educação através do diálogo, promover a educação na família através de exemplos. Por exemplo, às vezes a gente não precisa nem falar, faz assim, faz aquilo, mas você dá um exemplo do que você é, do teu respeito, do teu caráter, da tua educação que você teve dos seus pais. Então, os seus filhos vai olhar para você e vai querer ser igual a você, igual o pai, igual a mãe, né? Então, eu digo assim que filhos são uma bênção de Deus, porque às vezes a gente engrandece junto com os filhos nos dão exemplo, né? E a gente como pai cresce junto, né? Nós não somos perfeitos somente Deus. Assim como Jesus teve sua família, Jesus, Maria e José, né? A gente fala Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Assim eu digo, obrigada, Senhor Jesus, pela minha família. Abençoa todas elas. Vem de Deus, e toda resposta. Oi pessoal, eu sou o Frei Zeca. Eu acho que a maioria aí já me conhece, né? Paz e bem, viu? Eu vou falar com vocês sobre a vida consagrada, mas é pouquinho tempo que eu tenho para falar, mas enfim, vamos lá. Eu sou franciscano, da Terceira Ordem Regular. A nossa ordem está aqui no Mato Grosso há mais de 100 anos. E como todo religioso, como toda religiosa, nós sempre seguimos a vida de um santo ou de uma santa, de um religioso, fundador e fundadora de uma família espiritual. No nosso caso, nós seguimos a regra deixada por São Francisco de Assis. Nós assumimos uma radicalidade que é assumida também por todos os cristãos. Todos aqueles que são batizados são chamados à santidade. Esse é um patrimônio da vocação de todos os cristãos. Só que nós, religiosos, assumimos uma radicalidade nessa vocação batismal, que nós chamamos de consagração. Então nós buscamos a vida de santidade nos consagrando à vida religiosa. Esse que é o diferencial de um leigo, de uma vocação laica ou das pessoas que vivem a sua fé como cristãos. Nós buscamos essa nossa radicalidade. Como que é essa radicalidade? Somos melhores do que os outros? Não, a radicalidade está em duas questões que é para todo mundo viver, não é só coisa nossa. Mas essa radicalidade nossa está em amar a Deus de todo o coração e amar ao próximo como a si mesmo. Essa é a radicalidade deixada pelo próprio Cristo e a gente quer assumir por inteiro. Mas como é que a gente assume isso na nossa caminhada? Com uma aliança de amor com o nosso Deus. Essa aliança, ela é feita no momento que nós nos consagramos definitivamente ao nosso Deus. Então é uma aliança que a gente tem certeza pela vocação e pela intimidade assumida com o nosso Deus, que Deus nos ama e que nós somos chamados a essa vivência do amor. Então isso é importante a gente entender, porque não é simplesmente o que a gente faz, quais são as coisas que nós realizamos, mas essa experiência de intimidade com Deus que nos leva à certeza do amor que Deus nos dá e que nos concede na nossa caminhada. Então, para ser um consagrado, um religioso consagrado, nós fazemos os votos de pobreza, castidade e obediência. Está aqui, ó.
quem encontra a gente na rua com o hábito, quando a gente está usando o hábito, a gente sempre anda com um cordão com os 3 nós, que significa os votos: pobreza, castidade e obediência. Então, mas é importante entender que eu não sou pobre para ser pobre. Quer dizer, simplesmente não ter acúmulo de bens ou não ter mais do que o necessário. Não, a pobreza significa que você dá mais espaço na sua vida para amar a Deus e ao próximo. Do mesmo modo, eu não sou casto ou eu não faço voto de castidade simplesmente porque eu não posso casar. Não, não é nesse sentido. A minha castidade é justamente para amar a Deus e ao próximo de uma forma radical. E do mesmo modo também, eu não sou obediente simplesmente para dizer sim. Sim ao que é me colocado como tarefa e sim às ordens que eu recebo dos superiores. Não, eu sou obediente porque eu quero amar a Deus e amar ao próximo. Então, eu estou falando isso para vocês para a gente poder entender que a vocação religiosa não é o que a gente faz. O que você faz como religioso? O fazer é o desdobramento dessa experiência profunda com o nosso Deus, que é o ser da vida religiosa. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Agora, encerrando o nosso assunto, para não alongar muito, nós temos 4 pontos que é importante a gente entender como religioso ou como vida religiosa. Primeiro é a consagração, como nós falamos. Nós nos consagramos ao nosso Deus. Essa radicalidade de viver 100% a nossa vida dedicada ao projeto de vida do nosso Deus. Depois é a missão profética. Muitos religiosos e religiosas assumem na sua vida esse olhar profético de anunciar o reino de Deus e denunciar as injustiças. Isso é um profeta. Então a gente tem muitos religiosos que fazem essa experiência profética. Nós somos chamados por vocação a essa experiência. Depois é a vida em comunidade. Nós não temos experiência, a não ser que seja um eremita que viva isolado da comunidade. Mas religioso não vive sozinho, não mora sozinho. É sempre em comunidade. A experiência é feita em comunidade. E depois a profissão pública. Nós professamos publicamente diante da comunidade que queremos viver a nossa consagração 100% total a Deus em comunidade. Quando nós fazemos a nossa profissão solene, nós estamos fazendo um ato público, dizendo que vamos viver para todo mundo na comunidade, para todo mundo saber que ali existe um consagrado. E é importante entender também, no meu caso, que eu não sou padre, eu sou religioso, irmão leigo que nós falamos, né? Eu não me ordenei sacerdote. Qual que é essa diferença? Bom, eu tenho uma máxima que é a seguinte: todo padre é frade, mas nem todo frade é padre. É assim, todo padre que passou por aqui, que é franciscano da terceira ordem regular, ele é um religioso consagrado. Então ele é frei, ele segue a regra de São Francisco. Mas nem todos os freis que passaram ou que vivem aqui em Poconé se ordenaram sacerdote. Então nem todo frei é padre, que é o meu caso. Eu sou frei, mas não sou padre. Então eu assumo a vida consagrada, mas eu não quero assumir na minha vida por vocação, né? Não me sinto chamado à experiência do sacerdócio. Um abraço, viu? Foi muito bom partilhar com vocês esse momento. Paz e bem e se cuidem. Hoje estamos aqui para falar de vocação. Eu quero agradecer a Deus pelo chamado à vida consagrada. Estamos no mês vocacional, mês que somos chamadas a despertar a vida. Como irmãs de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, vimos, por excelência, um 4º voto, que é estar a serviço da vida sempre, que nos desperta e nos chama a atenção. A pandemia é um chamado, como vida religiosa, para descobrir que nosso lugar é no meio dos mais pobres, assim diz a Clã. Essa situação faz com que os mais pobres tenham dignidade e com eles a vida. Somos chamados a fazer o nosso caminho. Com nossos olhos e nossa maneira de olhar precisa ser dos olhos do crucificado. O nosso lugar deve ser os das vítimas. Todos os religiosos e religiosas
estão experimentando um apelo muito forte a sair, a não estabelecer, a não retornar, mas também somos chamados a retomar os fundamentos principais de nossa vida, de nossa vocação e nossa consagração. Aquele primeiro amor que nos fez sentir que queríamos consagrar a nossa vida para doá-la, não economizá-la. E Santa Emily nos dizia e nos diz hoje que o Irmã Azul, que a vida de uma Irmã Azul seja doada sem reservas. E ainda mais, o melhor meio que temos para responder à graça de nossa vocação é de considerar em tudo os interesses de Deus só. Assim diz Santa Emily. Peçamos, Maria Imaculada, nossa mãe, Santa Emily, nossa irmã fundadora, que interceda por toda a humanidade e nos ajude nesta caminhada. E hoje, quero fazer um grande apelo a você, jovem. Já pensou em ser um consagrado, uma consagrada? Colocar a sua vida a serviço do reino? Esse tempo nos convida a refletir: o que estou fazendo na minha vida? Qual sentido estou dando para ela? Que tal entregar a vida por causa do reino? Meu nome é Judinei, eu tenho 14 anos, eu sou aluno do Colégio Madre Luiza Bertrandi, aluno do 8º ano, e eu também sou acólita na paróquia Nossa Senhora do Rosário, aqui em Poconé. Como você sabe, nós estamos na Semana da Família, e eu estou aqui para contar um pouco da experiência de ser um jovem católico que segue os passos de Jesus. A presença do jovem hoje em dia na igreja é muito importante, porque tem alguns jovens que têm as famílias que não apoiam eles, pelo fato de que eles têm problemas com o alcoolismo, tem briga entre marido e mulher, tem problemas com drogas, e eles não dão o apoio necessário para os jovens. Aí os jovens vão lá e se perdem no mundo. E com a igreja, eles têm uma âncora para se apoiarem. E principalmente aqui na nossa paróquia, que tem um grupo de jovens, que é um grupo muito bom, porque assim aumenta a espiritualidade dos jovens e muda o jeito deles de pensar, diminuindo as chances de eles irem para o mundo do uso de drogas, o mundo da bandidagem e etc. Eu vou contar um pouco para vocês, como vocês já ouviram que eu sou acólito, eu vou contar um pouco para vocês a experiência de ser acólito. Porque eu, no começo, eu não queria ser acólito. Eu falava pra minha mãe que eu não ia ser acólito, eu não queria. Quando eu entrasse na igreja, as pessoas vão rir de mim, quando eu errar, elas vão me julgar. E eu não queria ser acólito. Eu recebi o convite de ser acólito de um outro acólito, que falou que ele viu que eu ia bastante na igreja. Mas antes de a gente começar a ir na igreja, a gente não era muito de ir na igreja. Eu, a minha mãe, meu pai e a minha irmã. A gente não ia muito, a gente passou ali bastante na igreja depois que a minha avó morreu, a minha avó materna, mãe da minha mãe, morreu. A gente passou muito na igreja. E esse acólito me convidou, ele conversou com a minha mãe, me chamou. Mas eu não queria ser. Eu não ia ser. Até minha mãe insistir muito, até mudar a minha cabeça. E hoje em dia eu percebo que se eu não virasse acólito, seriam os maiores erros da minha vida. Porque isso foi uma bênção na minha família. Porque eu acabei não só como eu indo, como levando toda a minha família. Porque eles me acompanhavam, a minha mãe, meu pai, a minha irmã, a minha tia, a minha avó, as minhas primas que moram aqui em frente da minha casa. Todos nós íamos, eles me acompanhavam, não era só eu. Então é muito importante os jovens irem na igreja, não só para eles, mas também para a família que eles levam. Porque assim é uma luz na vida. Por exemplo, quando as pessoas estão de luto, quando elas estão tendo problemas da família, com o álcool, com o uso de drogas, com a bandidagem, elas indo para a igreja, elas mudam o pensamento e elas têm uma luz na vida. Deus dá uma luz para elas, que elas não se perdem. E elas ficam abençoadas novamente e elas saem desse mundo e vão para o mundo da igreja.